Tem um monte de jogador que não joga nada aí, que se mandasse meia dúzia embora, pagava o basquete do Corinthians e não iam fazer falta. Mas não é nem para ter vindo. O que se gasta com o Charles, com o Alex Santana, com o Héctor Hernandes, com o Thales Magno, com o Romero, né, com um monte de craques. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Martins, eu avisei hoje que ele ia ser punido com multa ou afastamento. E uma reunião entre Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior, essa reunião iria definir se o Martins iria ser multado no seu salário ou seria multado e afastado. Então, quer dizer, multado ele ia. Ele não ia escapar dessa multa nunca. Eu não sei não, isso que o Ascencio falou aí, acho que é o Marcel Ascencio, né? Ele fez uma ironia carregada de mágoas ou sei lá. Ele disse o seguinte: Samir, a multa pro Martins é fazer ele jogar. Eu não sei não, se não passa na cabeça do Dorival e ali da turma ali, né, que cuida do CT Joaquim Grava, dos jogadores, se realmente é, sabe, afastar o cara não é fazer o que realmente ele quer. Cara, mas eu não duvido, né, que um jogador de futebol faça isso. Eu já tive um amigo jogador de futebol, entre tantos aí que eu já tive na minha carreira, nesses 20 anos, que já forçou cartão já pra, entendeu? Já forçou cartão já para passar um feriadinho, férias. Então, assim, velho, eu não duvido não que um jogador faça isso. Tá aqui o Nelson, ó, tá na cara, Samir, que ele queria se afastar do time. Então, às vezes, o treinador, ele discerne que o cara quer isso e ele não faz. Por exemplo, se eu sou árbitro de futebol e percebo que o cara quer tomar o 3º cartão amarelo e começa a me xingar, tudo, aí eu olho lá, eu já entraria com os pendurados, sabendo quem tá pendurado ou não. Entendeu? Não para ser tendencioso, mas exatamente para isso. Se eu vejo que o cara quer tomar o amarelo e tá lá me xingando, eu não dou o amarelo para ele. É isso que você quer, então você não vai receber. É o que eu falei, né? Eu mudei aquele ditado, né? Não basta parecer honesto, tem que ser honesto. Não é o ditado? Eu mudei. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Entendeu? Então é o seguinte, inclusive a Bíblia fala, né? É um versículo bíblico que diz que você deve fugir da aparência do mal. E o seu José Martínez, ele não foge da aparência do mal, não. Né? Ele deixa todo mundo pensar um monte de bobagem, que ele faz por querer. Né? Vocês deram opiniões aí pesadas em relação a isso. Então, hoje o Corinthians está multando o Martínez, como eu avisei que ele ia ser punido. Então já ficou já definido, né? Isso já à tarde já estava definido que ele ia ser punido. E o Stabile, o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior iriam decidir juntos numa reunião sem o Martínez no CT Joaquim Grava, e assim foi decidido que ele seria multado, né? Depois aí do que ele fez na partida contra o Cruzeiro. Ele entra na reta final da partida para dar uma cotovelada nas costas, né? Nas costas do
do Matheus Pereira, que se eu sou técnico da seleção brasileira, seria o meu camisa 10. E, aliás, a seleção brasileira não tem um jogador com a característica do Matheus Pereira. Eles decidiram e, na sequência, né, tiveram uma conversa com o Martínez e comunicaram ele da punição, que teve aí, claro, né, a decisão tomada pelo Dorival, pelo Osmar Stabile e também pelo Fabinho Soldado. O Martínez é a quinta expulsão, né, do Martínez em 64 partidas disputadas com a camisa do Corinthians. Só nesse ano de 2025, José Martínez foi expulso 4 vezes. Cara, é muito exagerado. É muito exagerado. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido o cara ser expulso 4 vezes num ano com a camisa do Corinthians e agora vai receber aí uma multinha, né? Que para eles, infelizmente, nem faz cócegas. A gente nem sabe o valor ainda da multa. Eu vou tentar descobrir para vocês o valor dessa multa. Um jogador irresponsável, eu sinceramente pagaria o preço de fato e afastaria o José Martínez dos jogos do Corinthians e para treinar um pouquinho separado, né? Apesar que ia dar uma folga boa para ele também, talvez era isso que ele queria. Eu penso o seguinte, tá? E eu espero que o Dorival faça isso. Essa vai ser, presta atenção, gente, a opinião que eu vou dar agora, tá? Essa vai ser a maior punição para o José Martínez. E eu espero e torço muito para que o Dorival faça isso. Muito. Que ele seja relacionado para todos os jogos e fique no banco. E quando subir a plaquinha no segundo tempo, precisa trocar um volante, põe um Rian. Tá? Mas não põe ele. Entendeu? Viagens, leva para viagem. Vai ter uma só, né? Agora. Leva para viagem também. Entendeu? Então, eu acho que o Dorival deveria fazer isso. Informação importante para vocês é o seguinte: quando o Martínez ele volta daquela viagem que ele sumiu, ele ficou 6 dias ausentes do treino, né? Ausente do treino do Corinthians. Quando ele volta, o Corinthians dá uma multa para ele. Sabe, mas agora é outra multa. Vamos lá. Isso aqui é minha fonte, acabou de me responder. A multa que ele recebeu naquele dia foi na caixinha dos jogadores. Ele teve que pôr uma bala lá, uma merrequinha lá na caixinha dos jogadores. A caixinha vai lá para os funcionários, aquela coisa toda. Então, o Martínez, por ficar 6 dias fora dos treinos do Corinthians, por ter faltado 6 dias nos treinos do Corinthians, ele recebeu a multa da caixinha. E ele foi lá e deu um valor. Uma fonte acabou de falar para mim e falou: Samir, deixa bem claro uma coisa. O Martínez agora recebeu uma multa administrativa. Uma porcentagem do salário dele vai ser retirada no próximo mês. Então é uma multa administrativa, tá? Ele foi comunicado pelo Fabinho Soldado que vai ter parte do salário dele confiscado, podemos dizer assim, por conta da indisciplina, né? Por ser um jogador reincidente. É a 4ª expulsão dele no ano, a 2ª em 18 dias, que é incrível. Então ele está sofrendo agora uma multa administrativa, não é mais uma multa da caixinha. Então essa multa é diferente da multa que ele recebeu da outra vez que ele faltou em 6 dias de treinamento. Ponto final, nós vamos para outro assunto, só queria deixar aqui minha opinião. Eu afastaria e multaria, mesmo que seja a vontade dele, mesmo que seja a vontade do Martínez, pegar um descanso, não ir para os jogos, não viajar, não concentrar, porque agora está concentrando. Os caras estão injuriadinhos porque está concentrando. Eu, sinceramente, ainda afastaria ele aí por um jogo, pelo menos, só para
Só para entendeu? Só para envergonhar. Tá aqui, ó. É isso que esse cara merece. E se eu sou o Dorival agora, eu relaciono ele para todos os jogos e não coloco ele em nenhum. E não vai punir o Corinthians, não, porque é um jogador, enfim, que não é lá essas coisas. O basquete do Corinthians, tá? Ele vai terminar, né? Aqui eu vi uma matéria do meu timão, deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui. Corinthians decide acabar com todas as categorias do basquete em 26. Eu vou ler aqui para vocês aqui, que a gente sempre dá o crédito aqui, tá? Uma matéria do meu timão. Olha só. O Corinthians não vai mais ter time de basquete em 2026. A decisão foi tomada pelo presidente Osmar Stabile nessa semana. E até os diretores responsáveis pela modalidade já foram avisados. A informação foi divulgada pelo podcast Café Belgrado e confirmada aí pelo meu timão. Segundo apurou a reportagem, todas as categorias de basquete do Corinthians vão ser descontinuadas ao fim das respectivas temporadas. Atualmente, o Parque São Jorge comporta times masculino, feminino e de base da modalidade. A decisão da diretoria comandada por Osmar Stabile foi tomada sob justificativa de corte de custos. No início de novembro, em reunião com o Conselho de Orientação CORE, o presidente chegou a dizer que pretendia acabar com o futsal pelo mesmo motivo, mas reviu a decisão. A notícia do fim do basquete surge como um balde de água fria para as equipes de quadra do Corinthians. Na última segunda-feira, as Furiosas venceram o Santo André no ginásio Vlamir Marques e garantiram uma vaga na final do Paulista Feminino de Basquete. Já os rapazes vivem uma sequência de 6 vitórias seguidas na NBB, o Novo Basquete Brasil, e nesse momento ocupam a 4ª colocação da tabela geral da competição. Deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Eu sou fã de basquete. Eu vejo todo mundo com os projetos em relação ao clube, ao Corinthians. Mas nos projetos, ninguém coloca o clube social, né? Os outros esportes, como o basquete, o futsal. Porque o futebol feminino também não é autossustentável. E o Corinthians mantém, e tem que manter. Meu amigo, se não tem competência em arrumar patrocinadores exclusivos para o basquete, o futebol feminino do Corinthians é uma vergonha. A Esportes da Sorte não pagar um valor para o Master do feminino. O Augusto Melo que fez esse contrato, esse cara é ridículo. Por quê? Cara, a Esportes da Sorte patrocina o futebol feminino do Palmeiras, que nem se compara, nem chega aos pés. O Corinthians está muito à frente. O futebol feminino do Corinthians, a Esportes da Sorte tinha que ter um valor para o masculino e um exclusivo para o feminino. Cara, será que esses caras não sabem sentar e negociar? Falar o seguinte: nós vamos fechar um valor aqui e vocês vão patrocinar presta atenção, masculino, feminino. Eu sei que a galinha dos olhos de ouro é o masculino, mas vocês vão no feminino, futsal, basquete, tá bom. Pô, não dá para acabar com o basquete do Corinthians. O basquete está indo bem nessa temporada, velho. O basquete está indo bem nessa temporada. É incompetência não saber vender bem o seu melhor produto na atualidade. O Renato diz aqui que o Corinthians tem que vender bem. Quanto que custa o basquete do Corinthians? Hein? O Romero vale mais que o basquete do Corinthians? Porque o Romero custa 1 milhão por mês. 13 milhões por ano. Quanto que é o basquete do Corinthians? Alguém tem a informação? Quanto que custa o basquete do Corinthians por ano? Alguém sabe? Alguém sabe quanto custa o basquete do Corinthians por ano? Se alguém do basquete... Eu estou ajudando vocês do basquete do Corinthians. Tem coragem de me chamar em off e falar comigo.
Faz igual os funcionários do Parque São Jorge, tem um monte aí. Os caras não tem medo não, meu irmão. Os caras me chamam, às vezes pessoa que trabalha... Meu irmão, não vou ficar falando muito, né? Os caras me chamam aí, Samir, tu é a nossa voz. Não vou ficar defendendo também, não. Então me ajuda aqui. Quanto custa o basquete do Corinthians? Eu vou atrás dessa informação. Tem um monte de jogador que não joga nada aí, que se mandasse meia dúzia embora, pagava o basquete do Corinthians e não iam fazer falta. Mas não é nem para ter vindo. O que se gasta com o Charles, com o Alex Santana, com o Héctor Hernandes, com o Thales Magno, com o Romero, né, com um monte de craques. Boa noite, Samir. Romero e Thales devem ir embora em 26. E como ficam os contatos? Abraço. Os contatos? Não, os contratos acabam, tá? Thales emprestado e o Romero termina o contrato dele agora. Se tivesse o Veríssimo, o Torres não tinha vindo. Verdade. Gente. Cara, se o basquete do Corinthians custa 1.200.000 por ano, terminar com o basquete é uma vergonha, desculpa.